Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. 10 figuras estavam seladas em gelo, criando uma miniatura de colina gelada. Isso incluía Quan Shen, que estava selado bem no meio. Zhao Feng viu que em meio-dia 3 dias, Quan Shen morreria devido ao frio. Como Quan Shen nem mesmo havia alcançado o quinto céu, era impossível para ele quebrar o poder das duas flechas. Apenas Yan Ge tinha o poder para fazer isso. A flecha em si não tem muito poder, mas o efeito extra é inacreditável. Zhao Feng acenou com a cabeça e sorriu. A situação atual estava ótima para Zhao Feng. A pequena colina de gelo havia selado a entrada e se tornado uma barreira protetora, o que permitiu que ele destruísse as matrizes internas. Em um piscar de olhos, Zhao Feng apareceu em frente à gaveta que continha a capa velha e meio transparente. A aura antiga e misteriosa que ela emitia acelerou seus batimentos cardíacos. Por causa da interferência anterior, a matriz havia se curado, o que significava que Zhao Feng teria que começar tudo de novo. Zhao Feng lançou sua palma e um raio de relâmpago apareceu, fazendo a gaveta tremer levemente e o brilho branco escurecer levemente. Depois de ganhar percepções sobre um pouco do selo relâmpago do cristal flutuante, Zhao Feng havia alcançado nível alto na palma do vento relâmpago. O quinto nível da palma do vento relâmpago era muito mais forte que o quarto. Nesse nível, ele podia usar o relâmpago para entorpecer o oponente, mas era preciso primeiro ganhar compreensão do relâmpago. Se ele não tivesse obtido o selo relâmpago do cristal flutuante, Zhao Feng provavelmente teria que gastar muito tempo ganhando compreensão e entendimento. A taxa de ataque de Zhao Feng não era rápida, e ele não usava toda a sua força, mas o dano de cada movimento era comparável ao quarto céu. O quinto nível da palma do vento relâmpago é realmente poderoso. É como adicionar asas a um tigre depois de fundir um pouco do selo relâmpago do cristal flutuante nele. Zhao Feng podia sentir o relâmpago em cada palma, que podia entorpecer o oponente. Se o inimigo fosse fraco, a primeira palma de Zhao Feng podia chocar o oponente, fazendo com que ele não pudesse se mover. Através dos ataques, Zhao Feng continuou aperfeiçoando a palma do vento relâmpago, já que a palma do vento relâmpago era um trabalho bruto, o criador não o havia aperfeiçoado. Zhao Feng continuou mudando, e o selo relâmpago do cristal flutuante também ajudou. Enquanto ele o aperfeiçoava, o perigo envolvido também diminuía. Isso significava que o quinto nível da palma do vento relâmpago de Zhao Feng era muito mais poderoso que o de outros que o haviam treinado. Ele havia usado isso para forçar Quan Shen a recuar anteriormente. É preciso saber, Quan Shen estava no auge do quarto céu e tinha uma arma mortal de grau médio. Nessa situação, ele ainda foi empurrado para trás por Zhao Feng de frente. A partir disso, o poder da palma do vento relâmpago podia ser visto. Se Zhao Feng ativasse totalmente o poder de sua linhagem, ele teria a capacidade de até mesmo matar Quan Shen com uma palma. Os ataques de Zhao Feng seguiam um ritmo, nem rápido nem lento, mas ainda faziam a matriz escurecer a cada golpe. Ao mesmo tempo, a matriz se curava e reduzia o dano de Zhao Feng, mas, no geral, o poder da matriz estava diminuindo. Através dos ataques, Zhao Feng aperfeiçoaria ainda mais a palma do vento relâmpago e aumentaria seu poder enquanto diminuía seu perigo. Claro, sua resistência era limitada. Ele fazia uma pequena pausa a cada hora e tomava um gole de vinho espiritual ou comia algumas pílulas a cada 4 horas. Em um piscar de olhos, 2 a 3 dias se passaram. Uma palma trovejante esmagou o brilho branco de luz e o estilhaçou. A expressão de Zhao Feng se transformou em alegria enquanto ele rapidamente agarrava a capa gasta. De acordo com o entendimento de Zhao Feng, a matriz lentamente se curaria mesmo que estivesse totalmente quebrada. Zhao Feng inspecionou a capa cinza escura e inseriu sua força verdadeira dentro para inspecioná-la. Quando ele colocou uma pequena quantidade de força verdadeira, a capa apenas parecia ficar mais transparente. Zhao Feng colocou a capa e inseriu mais força verdadeira nela, além de colocar um pouco do poder de sua linhagem. De repente, uma aura invisível envolveu todo o corpo de Zhao Feng, dando-lhe a sensação de que ele era o ar. Através das inspeções de seu olho esquerdo, ele percebeu que a luz que chegava ao seu local estava sendo dobrada, afetando a visão dos outros. Invisibilidade. O olho de Zhao Feng brilhou e ele disse: aos olhos de outros seres, Zhao Feng era como o ar. Ele não esperava que a capa tivesse uma habilidade tão única. Além disso, Zhao Feng sentiu como se seu corpo tivesse se tornado leve como uma pena. Uma figura fantasmagórica apareceu vários metros no tesouro. Zhao Feng sentiu que tanto sua agilidade quanto sua velocidade aumentaram dramaticamente. Através da inspeção, Zhao Feng percebeu que esta capa tinha as habilidades de invisibilidade e aumento de velocidade. Mas, de alguma forma, quando ele colocava apenas sua força verdadeira, nada funcionava. Somente quando ele colocou o poder de sua linhagem os efeitos aconteceram. Talvez seja porque a capa já está um pouco quebrada. Zhao Feng não ponderou muito sobre isso. Ele calculou o tempo e estimou que os monstros de metal preto começariam a persegui-los em algumas horas. Ninguém poderia enfrentar os ataques do reino do espírito verdadeiro.
Zhao Feng escaneou o tesouro e suspirou levemente antes de sair. O frio da colina de gelo havia diminuído dramaticamente. A expressão de Zhao Feng mudou enquanto ele olhava para ela. Palma do vento relâmpago. Zhao Feng colocou toda a sua força em sua palma e a esmagou contra a colina de gelo. A colina de gelo se partiu em pedaços e os guardas congelados se estilhaçaram. No entanto, não havia nada no centro da colina de gelo. A figura de Quan Shen havia desaparecido. O julgamento do cristal flutuante é bondoso demais. No momento em que alguém enfrenta a morte, o token do cristal flutuante dentro dele o enviará para fora. Os olhos de Zhao Feng brilharam enquanto ele concluía. Todo participante tinha um token do cristal flutuante fundido dentro dele. Portanto, só se poderia matar alguém se tivesse força absoluta e a capacidade de matá-lo instantaneamente antes que o token o enviasse para fora. Nos últimos dias, Zhao Feng continuou atacando a matriz enquanto aperfeiçoava sua palma do vento relâmpago ao mesmo tempo. Ele não sabia o que havia acontecido ou como Quan Shen havia desaparecido. Bem, Quan Shen é apenas um mosquito que eu posso facilmente matar com minha força atual. A figura de Zhao Feng brilhou enquanto ele saía. Um poder estranho envolveu seu corpo quando ele colocou a capa. Instantaneamente, Zhao Feng se tornou uma figura transparente e a maioria dos guardas ao redor do prédio nem conseguia senti-lo. A capa gasta podia tornar Zhao Feng invisível, e apenas se ele se movesse rápido haveria uma ondulação. Nesse instante, a velocidade de Zhao Feng era comparável ao quinto céu. Mais importante, ele só precisava colocar o poder de sua linhagem uma vez, ele podia mantê-lo continuamente usando sua força verdadeira depois. Vamos chamá-la de capa da sombra Yin então. Zhao Feng riu enquanto saía do castelo. No instante em que ele fez isso, ele sentiu uma pressão sobre ele, como se tivesse sido travado por uma existência aterrorizante. Ao mesmo tempo, Yang Gan, Bei Moi, Han Xiaoyuan, todos os participantes em todos os locais da Ilha do Céu Limite sentiram uma pressão. Essa pressão fez seus corações acelerarem. A perseguição estava prestes a começar? Zhao Feng murmurou enquanto escaneava seus arredores com seu olho esquerdo. De repente, a 10 metros de distância, uma ondulação e uma aura devastadora apareceram, tornando difícil para ele respirar. Uma porta branca brilhante apareceu na área da ondulação e dela uma figura embaçada saiu. Era um monstro de metal com um par de asas de 3 andares de altura com olhos verdes. Uma camada de verde o cercava e ele liberou sua aura, criando uma onda de ar empurrando em todas as direções. É hora de correr. A expressão de Zhao Feng mudou enquanto ele corria em outra direção. O monstro de metal preto soltou um uivo que abalou a alma, fazendo o coração de Zhao Feng acelerar. O par de asas agitou no ar enquanto o monstro de metal preto saltava em direção a Zhao Feng. Perseguição. Uma existência no reino do espírito verdadeiro estava perseguindo. Os ossos de Zhao Feng ficaram gelados enquanto ele se tornava uma figura embaçada que corria para longe. Por sorte, a velocidade do monstro era apenas comparável ao segundo céu, apenas um pouco mais rápida que o primeiro estágio. Ufa, pelo menos sua velocidade não é rápida. Zhao Feng soltou um suspiro. Se a velocidade do monstro de metal preto fosse muito rápida ou mesmo no mesmo nível que os cultivadores, ninguém duraria um dia. Isso porque ele estava no reino do espírito verdadeiro, o que significava que sua força verdadeira seria 10, 20 vezes mais densa que a daqueles no reino ascensionado e ele seria capaz de perseguir por meses sem problemas. Zhao Feng logo sacudiu o monstro, mas este logo o alcançaria se ele fizesse uma pausa. O que era mais aterrorizante era que a velocidade do monstro de metal preto aumentava pouco a pouco com o tempo. Quanto mais tempo alguém durar, mais aterrorizante a perseguição. Isso significa que, no final, os monstros de metal preto poderiam de fato alcançar o reino do espírito verdadeiro em termos de velocidade. Zhao Feng respirou fundo. Pode haver grandes recompensas na Ilha do Céu Limite, mas o julgamento não deixará você encontrá-las sem trabalho. Ao mesmo tempo, todos os outros discípulos enfrentaram essa perseguição. Dentro do jardim antigo esquecido. Infelizmente, é hora. Bei Moi saiu correndo de um palácio verde e correu em círculos ao redor do jardim. Atrás dele, o monstro de metal preto seguia e sua aura aterrorizante fazia com que as bestas próximas fugissem de medo. O Bei Moi neste momento era mais forte que antes, ele havia alcançado o quarto céu 2 dias atrás, mas ainda tinha que correr. A floresta de Torres Altas. Yang Gan, que estava no meio passo do 6º céu, só tinha a escolha de escapar também. Enfrentando uma existência no reino do espírito verdadeiro, não importava se você estava no 4º ou 6º céu, já que ambos seriam mortos instantaneamente com um golpe. Todos os discípulos participantes estavam fugindo. Quanto mais tempo alguém ficar no julgamento, melhor a pontuação. O último estágio havia acabado de começar. Palácio do Cristal Flutuante, a entrada. Os 4 anciões e a mestre do clã estavam sentados em silêncio, e em um piscar de olhos, 18 dias se passaram dessa forma. Ninguém havia saído desde o 8º dia.
Deve estar nas partes finais do último estágio agora. O primeiro ancião disse lentamente. Solenidade apareceu nos olhos dos 5 no reino do espírito verdadeiro. Tanto a mestre do clã quanto a vovó Liu Yui tinham rostos preocupados. De experiências anteriores, mesmo a melhor geração deveria ter apenas 2 a 3 pessoas restantes. E desta vez, nenhum dos 7 discípulos restantes havia sido expulso. Enquanto o palácio do cristal flutuante não fechar, significa que ainda há pessoas vivas lá dentro. O ancião Xue suspirou levemente. Seu discípulo San Yuanyao já havia sido expulso, então ele não tinha expectativas do julgamento. A única coisa que ele não esqueceu foi Zhao Feng, a pessoa que expulsou seu discípulo. Nesse exato momento, uma luz verde brilhou na entrada e os olhos dos 5 se iluminaram. Finalmente havia alguém saindo. Uma figura tremendo de frio apareceu em sua visão. Shen. O mestre Haiyu não sabia se ficar feliz ou triste. A primeira pessoa a ser expulsa do terceiro estágio foi seu discípulo, Quan Shen. Não havia marcas de ferimentos em Quan Shen, mas ele continuava soluçando e emitindo uma aura fria. Mestre! Quan Shen disse enquanto caía no chão, congelado. Deixe-me. A vovó Liu Yui passou a mão e uma força verdadeira verde-grama se fundiu dentro de Quan Shen, dissolvendo o frio dentro do corpo deste último. Um elemento de gelo tão puro, e parece conter um pouco da aura de um poder de linhagem, mas por sorte o poder de linhagem parece ser fraco. A vovó Liu Yui suspirou. Shen, o que aconteceu para você chegar a tal estado? O mestre Haiyun perguntou. Quan Shen tinha ódio em seus olhos enquanto cuspia através de dentes cerrados. Zhao Feng. Zhao Feng. Os anciões presentes se entreolharam. O que isso tinha a ver com Zhao Feng? Discípulo aqui mal conseguiu entrar na área central de um castelo e Zhao Feng veio naquele exato momento, significando que eu tive que me unir a ele. No entanto, esse bastardo sem vergonha me apunhalou pelas costas. Fogo parecia sair dos olhos de Quan Shen. Era como se ele quisesse rasgar Zhao Feng em pedaços. Zhao Feng de novo! Os anciões ficaram todos chocados e furiosos. Esse Zhao Feng, quantas pessoas ele vai matar para se sentir satisfeito? O ancião Xue ficou furioso enquanto sua aura do reino do espírito verdadeiro enchia o ar. Isso fez o coração de Quan Shen acelerar e pensar ao mesmo tempo, será que Zhao Feng provocou outros? Os anciões e a mestre do clã estavam todos furiosos. Quando o clã teve tal fracasso? Apenas o primeiro ancião levantou as sobrancelhas e estava um tanto calmo. Vamos resolver essas rixas após o julgamento. Devemos primeiro entender a situação dentro do julgamento. Os outros todos olharam para Quan Shen. Todos queriam saber como os outros estavam se saindo no julgamento. Quan Shen então explicou sua experiência no julgamento. Claro, ele propositalmente resumiu Zhao Feng como uma pessoa perversa e desdenhosa. Por exemplo, quando outro discípulo foi envenenado por uma cobra, ele zombou deles em vez de ajudar e roubou sua fruta do sangue escarlate. A explicação de Quan Shen fez os anciões levantarem as sobrancelhas. Quanto ao sucesso de Zhao Feng, Quan Shen não disse nada. É inacreditável que todos vocês 7 tenham conseguido passar com sucesso pelo segundo estágio. Os 5 soltaram um suspiro. Eles estavam todos animados e aliviados que os 7 conseguiram alcançar o terceiro estágio. E quanto à razão pela qual eles conseguiram ter sucesso, foi trabalho em equipe. De acordo com o que você disse, o segundo estágio foi extremamente perigoso, e mesmo se todos vocês se unissem, ainda haveria ferimentos ou morte. Isso significa que havia outras razões para todos vocês terem passado. Os olhos do primeiro ancião brilharam enquanto ele agarrava um ponto importante. Havia outra razão. Zhao Feng, aquele bastardo sem sorte, de alguma forma teve uma sorte podre e compreendeu um ataque sonoro de energia mental que podia contra-atacar aqueles morcegos. Quan Shen murmurou. Ataque sonoro de energia mental? Uma luz brilhou nos olhos do primeiro ancião enquanto ele trocava olhares com a mestre do clã. Com sua experiência, como eles não poderiam ver que Quan Shen estava sendo tendencioso? Assim, Shen, o que você ganhou do julgamento e qual foi a recompensa? O mestre Haiyun sorriu e mudou de assunto. Os outros anciões instantaneamente revelaram expressões de interesse ao ouvirem isso. Quan Shen era alguém que havia alcançado o terceiro estágio final, deveria haver algum tipo de recompensa. Discípulo aqui teve um resultado final de 150 pontos, que troquei por uma habilidade mortal de classe alta. Também ganhei algumas armas e recursos. Quan Shen relatou seus ganhos. A habilidade mortal de classe alta foi trocada por seus pontos, enquanto os outros itens também não eram ruins. Claro, ele não conseguiu nenhuma arma mortal de grau alto ou melhor. Nada mal, 150 pontos. Você fez uma boa contribuição para o clã ao conseguir uma habilidade mortal de classe alta. O mestre Haiyun elogiou. Não havia tantas habilidades mortais de classe alta no clã, e uma habilidade mortal de classe alta extra também aumentava o poder do clã. 150 é uma pontuação média alta de experiências anteriores.
O primeiro ancião sorriu enquanto acenava com a cabeça. Os anciões estavam todos muito expectantes com os discípulos restantes no julgamento. Um total de 7 havia chegado ao último estágio, o que aconteceu pela primeira vez nos últimos 100 anos. Os outros 6 provavelmente teriam ganhos ainda maiores se Quan Shen já tivesse tal pontuação. Já se passaram 18 dias agora, e dos últimos 10 julgamentos, apenas o irmão Raiun conseguiu durar mais de um mês. O rosto da vovó Liu Yu estava corado enquanto ela ria. O mestre Raiun havia batido o recorde dos últimos 100 anos e foi o único a durar um mês ou mais em dezenas de julgamentos anteriores. Essa foi a melhor pontuação. No entanto, pelas aparências desta geração, havia uma chance de superá-lo. Expectativa. Os anciões estavam animados. Qual seria a pontuação mais alta desta vez? Seria possível bater o recorde do mestre Raiun? O mestre Raiun incluído também estava expectante e pensou silenciosamente, Bei Moi, é melhor você não me decepcionar. Julgamento do cristal flutuante, Ilha do Céu Limite. Em um piscar de olhos, um dia se passou. A figura de Zhao Feng voava firmemente através de montanhas de gelo. Ele estava usando apenas metade de sua velocidade, mas conseguia facilmente se livrar do monstro de metal preto. A velocidade dos monstros está ficando mais rápida. Zhao Feng parou e se sentiu um tanto pressionado. De acordo com suas estimativas, o monstro de metal preto alcançaria a velocidade do quarto céu por volta do quinto dia, e uma vez que o fizesse, até Yang Gan, que era o mais forte, acharia difícil sobreviver. Isso porque o monstro de metal preto não precisava descansar nem recuperar sua energia, enquanto os discípulos precisavam. Isso também significava que a velocidade entre o terceiro e o quarto céu era uma grande lacuna. Além disso, havia até alguns discípulos que nem mesmo haviam alcançado o quarto céu do reino ascensionado ainda, o que significava que era impossível para eles durarem até o quinto dia. O primeiro dia. O segundo dia. O terceiro dia. Os discípulos restantes sentiram a pressão se tornar maior. Os monstros de metal preto não conheciam cansaço nem precisavam descansar, sua velocidade, ao contrário, aumentava constantemente. No terceiro dia, Liu Yu e Erilin Fan se sentiram cansados. O cultivo desses dois estava no terceiro céu do reino ascensionado, e a velocidade dos monstros não era muito mais lenta que a deles. Quanto aos outros, como Bei Moi e Han Xiaoyuan, ambos haviam alcançado o quarto céu. A pessoa mais forte aqui, Yang Gan, estava quase no sexto céu. O julgamento desta vez deu pontuações mais altas e espremeu seus potenciais. Se continuar assim, a velocidade dos monstros de metal preto me alcançará no sétimo dia. As sobrancelhas de Zhao Feng se franziram. Ele percebeu que definitivamente morreria no final se continuasse correndo, e um novo caminho de pensamento apareceu. Por que não matar o oponente em vez de ser morto? Uma pessoa normal só teria uma escolha ao enfrentar uma existência no reino do espírito verdadeiro e essa seria, correr, porque se eles lutassem de frente com um ser no reino do espírito verdadeiro, a morte seria a única resposta. No entanto, fugir não adiantaria muito, já que a velocidade dos monstros ficaria cada vez mais rápida, e eles eventualmente os alcançariam. Acabe com o monstro! A mente de Zhao Feng deu à luz um pensamento aterrorizante. Por que não destruir o perigo antes que ele te destrua? Nesse momento, a enorme sombra do monstro de metal preto voou sobre ele. Sua aura fez Zhao Feng respirar com dificuldade. Os pensamentos deste último giraram e pensaram, há alguns lugares muito perigosos aqui que fariam até aqueles no reino do espírito verdadeiro morrerem se não tivessem cuidado. Pensando até aqui, ele repentinamente mudou de direção. Destino, Rio de Gelo da Serpente do Dragão. A velocidade de Zhao Feng aumentou dramaticamente enquanto ele usava a habilidade de sua capa da sombra e se dirigia para a lágrima de cristal azul na lagoa congelada. Embora sua capa pudesse torná-lo invisível, ela não podia escondê-lo de uma existência no reino do espírito verdadeiro. Além disso, ele tinha um token do cristal flutuante dentro de seu corpo que estava travado no monstro de metal preto, o que significava que não importa o quão rápido ele corresse, ainda não conseguiria escapar dele. 4 horas depois. Uma pequena lagoa gelada apareceu à frente. A água na lagoa era de um azul estranho, e os arredores estavam cheios de gelo. Zhao Feng se aproximou da lagoa congelada e o frio emitido por ela quase congelou todo o seu corpo. Ele circulou seu poder de linhagem e pegou seu arco olhou, que mitigou o frio congelante pela metade. Uma parte dele foi resistida por sua linhagem, enquanto outra parte foi absorvida pelo símbolo de lótus no arco olhou, que fez o símbolo piscar em azul. Zhao Feng ficou perto da lagoa congelada e esperou. Ele então respirou fundo e olhou para a lagoa. Só ele sabia o quão aterrorizante e proibido aquele lugar era. Ele acidentalmente tocou da última vez, e toda a Ilha do Céu Limite ficou cheia de gelo. Que tipo de poder era esse? De longe, a aura do monstro de metal preto se aproximava cada vez mais. Está vindo! O monstro de metal preto uivou enquanto entrava em vista.
O cabelo azul de Zhaofeng ondulava ao vento, assim como a capa da sombra em atrás dele, que também emitia uma aura misteriosa e antiga. Nesse momento, Zhaofeng havia parado e enfrentava o monstro de metal preto, uma existência aterrorizante no reino do espírito verdadeiro, de frente. Isso era algo que nenhuma outra pessoa ousaria fazer no julgamento. Enfrentar o monstro de metal preto? Sem dúvida, qualquer pessoa seria morta instantaneamente, e com o cultivo de Zhaofeng no terceiro céu, ele não seria exceção. Zhaofeng estava extremamente calmo enquanto abria totalmente seu olho esquerdo ao máximo. Seu olho azul parecia poder ver através do coração de alguém. Com sua visão aprimorada, Zhaofeng podia ver os elementos no ar, a poeira, os raios de luz, bem como a frequência cardíaca e respiratória. Zhaofeng podia ver cada ação do monstro de metal preto, incluindo a direção de sua próxima ação. Embora a velocidade dos monstros não fosse rápida, Zhaofeng sabia que, uma vez que ele se aproximasse dele, seria destruído em um golpe. A diferença entre o reino ascensionado e o reino do espírito verdadeiro era como a diferença entre o céu e o abismo. Mesmo um cultivador no auge do sétimo céu do reino ascensionado era apenas uma formiga maior diante de alguém no reino do espírito verdadeiro. Um monstro de metal preto bateu suas asas e fez a poeira nas proximidades voar em direção a Zhaofeng. O olho esquerdo deste último começou a calcular a velocidade e o alcance de ataque do monstro de metal preto. Agora o monstro estava a quase 10 metros de Zhaofeng, e 10 metros era o alcance de ataque do monstro de metal preto. Zhaofeng de repente sentiu uma pressão insuportável cair sobre ele, fazendo sua força verdadeira e sangue congelarem. Se fosse um cultivador normal no segundo ou terceiro céu do reino ascensionado, eles provavelmente não conseguiriam nem circular sua força verdadeira. Nessa situação desesperadora, Zhaofeng gritou e seu poder de linhagem fervilhou dentro dele, fundindo-se em sua barreira defensiva. Ao mesmo tempo, a capa atrás de Zhaofeng se levantou e, instantaneamente, ele ficou leve como uma pena enquanto corria em direção ao ponto logo acima da lagoa congelada. Um vento escuro e caótico atingiu o local onde Zhaofeng estava anteriormente e espalhou a água da lagoa congelada por toda a parte. A água era extremamente estranha e, quando caiu sobre o monstro de metal preto, fez com que este último endurecesse levemente. No entanto, o monstro havia alcançado o reino do espírito verdadeiro e uma luz verde escura brilhou, dissolvendo a energia. Ele só tinha um objetivo: matar Zhaofeng. O corpo de Zhaofeng de repente caiu na lagoa congelada e ele mergulhou mais fundo. Sem hesitar, o monstro de metal preto mergulhou atrás dele e um frio gelado veio, criando uma camada de gelo sobre ele. Zhaofeng riu levemente enquanto seu poder de linhagem azul era ativado e sua capa da sombra liberava um poder forte. Zhaofeng voltou para o ar rápido como um raio. Velocidade. Essa era a vantagem de Zhaofeng sobre o monstro de metal preto. No instante anterior, ele havia usado todo o seu poder de linhagem e a capa da sombra Yin para aumentar sua velocidade para o sexto céu, mesmo que fosse por um curto período de tempo. Foi nesse momento que o monstro caiu na lagoa congelada e não conseguiu alcançá-lo. Primeiro, sua velocidade foi restringida. Segundo, ele era muito maior, o que significava que mais do frio foi para ele. Se fosse apenas isso, no entanto, com seu cultivo no reino do espírito verdadeiro, ele ainda poderia se libertar. Fique aqui para sempre. Zhaofeng respirou fundo enquanto pegava o arco, olhou no ar e colocava seu poder de linhagem nele. Isso fez o lótus no arco florescer. 3 flechas azuis geladas perfuraram a lagoa congelada em uma ordem estranha. Depois de entrar na lagoa, o poder das flechas aumentou dramaticamente. Isso ocorreu por causa do poder tanto do arco olhou quanto das flechas que vieram da lagoa. E na lagoa, seu poder dobrou. Além disso, o poder total da linhagem de Zhaofeng também fez com que o poder do ataque em si dobrasse. E havia 3 flechas, não uma. Nessas circunstâncias, as flechas atingiram um estado de dano inacreditável. As 3 flechas penetraram com sucesso a defesa do monstro de metal preto. A primeira flecha se partiu em pedaços, a segunda atingiu o monstro e a terceira explodiu no impacto, causando uma onda de frio que envolveu o monstro. Uma camada espessa de gelo se formou sobre o monstro de metal preto e, na lagoa congelada, o efeito de selamento foi pelo menos dobrado, ainda mais quando havia 3 flechas. O corpo do monstro de metal preto começou a afundar. Esse foi o começo de um pesadelo que significava sono eterno para ele, porque estava afundando em direção à lágrima de cristal azul. Zhaofeng sabia o quão aterrorizante o cristal era. Apenas um chiado de seu poder fez a temperatura de toda a ilha do céu limite mudar. Era um item proibido neste lugar. Quanto mais o monstro afundava, mais forte o selo se tornava. Quando ele alcançou as bordas da lágrima, uma ondulação azul se estendeu. O monstro de metal preto, que lutava, endureceu e seu poder foi congelado. Recuar. Zhaofeng sentiu um frio familiar aparecer. Ele circulou seu poder de linhagem e a capa da sombra em ao máximo e se tornou uma figura meio transparente que voou pelo céu.
Um frio gelado se espalhou de onde ele havia acabado de estar, e Zalfeng não pôde evitar um soluço, mesmo estando a centenas de metros de distância. Por sorte, ele tinha seu poder de linhagem, bem como o símbolo de lótus em seu arco olhou, que podia absorver parte do frio. Com a ajuda da capa da sombra Ins, Alfeng podia voar no ar por 1 a 2 metros direto antes de pousar. Sem sua capa e poder de linhagem, isso seria impossível. Depois de escapar da situação desesperadora, Alfeng soltou um suspiro e olhou na direção da lagoa congelada. Estava em silêncio mortal. Zalfeng podia imaginar que o monstro de metal preto havia sido completamente selado no gelo, dormindo pela eternidade. Ao mesmo tempo, a temperatura da ilha do céu limite havia caído mais uma vez. 30 ou mais graus caíram naquele momento, o que significava que, quando a água caísse, instantaneamente se tornaria gelo. Aqueles do terceiro céu do reino ascensionado eram capazes de resistir a isso, e apenas aqueles no quarto céu e acima eram capazes de se mover livremente. Por que a temperatura caiu de novo? A 100 metros de distância, Deimoi, que estava sendo perseguido por um monstro de metal preto, ficou pasmo. Suas sobrancelhas se levantaram, isso era semelhante ao que havia acontecido 10 dias atrás. Mas seus instintos lhe diziam que isso era feito pelo homem, não causado pela ilha do céu limite. Porque ele quase tinha um corpo espiritual terrestre, ele podia sentir as mudanças nos elementos do ar melhor do que a maioria dos outros. Os outros discípulos também sentiram a queda de temperatura. Aqueles com cultivo mais baixo, como Liu Yuye e Lin Fan, ambos se sentiram pressionados. Mas, ao contrário, a maioria das bestas ou morreu ou se escondeu em cavernas próximas. Ninguém imaginaria que um monstro de metal preto quase invencível havia sido forçado a um sono eterno. Agora eu cuidei do perigo. O que o julgamento pode fazer comigo agora? Zalfeng riu. Sem o monstro perseguindo, ele decidiu retornar ao castelo. O tesouro. Zalfeng tinha a capa da sombra em que o escondia, como ele estava familiarizado com a paisagem, conseguiu entrar facilmente no castelo. Havia centenas de gavetas contendo todos os tipos de tesouros, das quais Zalfeng teve que escolher seu segundo item. Devo pegar uma arma desta vez? Zalfeng tinha um enorme sorriso no rosto. Havia várias armas aqui que eram de grau espiritual, itens tratados como heranças no clã Lua Quebrada. Pensando nisso, Alfeng decidiu não pegar, porque armas de grau espiritual eram muito altas para ele. Mesmo que ele conseguisse uma, provavelmente teria que entregá-la ao clã. Se ele não o fizesse, só causaria problemas. De acordo com o que Zalfeng sabia, a maioria dos cultivadores no reino do espírito verdadeiro nem mesmo tinha uma. Não seria trair a morte para ele, um discípulo do reino ascensionado, ter uma? Portanto, Zalfeng tomou a decisão de encontrar outros alvos. O que é isso? O olhar de Zalfeng pousou em uma gaveta ligeiramente maior. Dentro dela havia componentes de metal, cabeça, braços, armadura. Tudo dourado. Zalfeng analisou e percebeu que se tornaria um guarda dourado, meio semelhante aos guardas de armadura prateada e preta lá fora, mas seus materiais eram mais precisos. Qual é a força desses guardas dourados? Eles podem trabalhar para mim se forem montados? Zalfeng pensou. Ele era extremamente conhecedor e conseguia adivinhar o que esses guardas eram. Havia algo chamado marionetes, e esses guardas eram marionetes mecânicas. Marionetes mecânicas eram criadas por matrizes específicas e núcleos de energia e podiam ser controladas por pessoas. Já que é uma marionete mecânica, ela não tem consciência própria. Contanto que tenham um núcleo de energia, podem ser controladas por pessoas. Zalfeng pensou nisso, então balançou a cabeça. Marionetes mecânicas eram, afinal, itens externos. Ele controlou a vontade de ter ajuda de itens externos, mesmo que ele analisasse que a força dos guardas dourados era pelo menos no 7º céu e eles poderiam até resistir ao reino do espírito verdadeiro. Os olhos de Zalfeng então pousaram em outro alvo. Era um ovo cinza do tamanho de um punho com linhas estranhas esculpidas nele. Mesmo que Zalfeng abrisse seu olho esquerdo, ele ainda não conseguia ver através do ovo. O que era mais inacreditável era que ele captou o leve traço de vida dentro do ovo. Vida dentro do ovo? Se Zalfeng não tivesse seu olho esquerdo, ele nem acreditaria nisso. O Palácio do Cristal Flutuante era extremamente antigo e, de acordo com o clã Lua Quebrada, tinha pelo menos dezenas de milhares de anos. Dezenas de milhares de anos e ainda estava vivo, sua vida era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Vou tentar de qualquer maneira. Não há nada que eu tenha que fazer de qualquer maneira e, embora não haja falhas na matriz protetora, ainda posso destruí-la em 6 a 7 dias, Zalfeng murmurou para si mesmo. Fim dos capítulos do 181 ao 183. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!